o conhecimento acadêmico ele é muito importante, às vezes a gente foca muito nele, mas a gente esquece que são as habilidades sociais que fizeram chegar onde a gente chegou e são as habilidades sociais que vão sobreviver depois que a gente passar por essa nova revolução tecnológica que a gente está vivendo hoje, comentando tanto sobre inteligência artificial e o quanto que isso daí vai substituir uma série de empregos, uma série de posições, mas não quer dizer que vai eliminar o volume de possibilidades empregatícias, porque outras profissões vão se criar. Bem-vindos a mais um talk do Hub Saia da Inércia. Meu nome é Bruna, sou aqui a sua host que vai conversar um pouquinho com vocês. Hoje eu tenho um convidado super especial, mas antes de apresentar o Luca para vocês, já quero convidá-los para seguir o canal, se inscrever, deixar seu like, suas dúvidas, seus comentários, para que o nosso canal possa crescer e chegar a mais pessoas que se interessem pelo assunto de empreendedorismo, de marketing, de crescimento, de sonho, né? Que é aqui o que a gente quer trazer para você. Talks sinceros com players do mercado que estão aí lutando para crescer com seus negócios, né, Luca? Hoje, o Luca, que é um grande amigo meu, um carioca marrento, que eu vou falar assim de coração, que eu conheço ele desde os meus 13 ou 14 anos de idade, né? Quando você mudou para BH, a gente foi coleguinha de inglês e desde aí começou a nossa amizade e a gente se conhece desde então. Tem um carinho enorme, a gente já trabalhou junto, a gente tira dúvidas junto, a gente constrói insight junto, a gente dá pitaco um no job do outro. E assim que tem que ser nossas amizades hoje. Mas ninguém melhor para apresentar o Luca do que ele mesmo. Então, Luca, conta um pouquinho quem é o Luca, sua história, sua área, o que você quer trazer para essa galera aqui que está nos assistindo. Bruna, obrigado por essa apresentação. Quando eu entrevisto alguém em uma entrevista de emprego, uma proposta que eu acabo fazendo, uma das coisas que eu mais gosto de perguntar, na verdade, quem é você sem você falar o que você tem ou o que você faz? Então eu acho que nada melhor do que como a gente se enxerga para falar da gente mesmo e como que a gente projeta isso no mundo. Então eu me vejo como uma pessoa que está sempre insatisfeita com o status quo dela, alguém que quer fazer algo de melhor para os outros que estão ao meu redor, mais trazer benefício do que tirar. Então eu entendo que o Luca é uma pessoa que quer mais contribuir para esse mundo do que sugar tudo que for possível dele, sendo na parte corporativa, sendo na parte social, sendo na parte familiar. Tudo que eu faço, eu vejo muito mais propósito se for feito para as pessoas. Então, tendo isso dito, eu sou formado em engenharia civil, eu sou empresário numa construtora, a gente tem um foco no mercado de alto luxo, dentro de principalmente condomínios na região metropolitana de Belo Horizonte. A gente tem outras empresas derivadas desse produto principal, mas o foco é nessa construção de casas. E no ano de 2026, nós estamos fazendo 10 anos de empresa. E no Brasil, quando a gente fala de CNPJ, a gente sabe que depois dos 10 anos, menos de 20% desses CNPJs estão ativos. E quando a gente fala mesmo de CNPJ ativo no Brasil, não quer dizer que a empresa está viva, né? Então, é uma arrebentação que a gente passa no mar e muitas coisas aconteceram nesse tempo. E a pessoa que eu sou é um produto, né? É um resultado desses anos todos. E espero que continue sendo essa constante evolução e numa próxima oportunidade que a gente tiver, eu também seja uma pessoa muito diferente do que eu estou sendo agora. É uma coisa muito legal do Luca, que apesar de eu ter brincado com essa questão dele ser marrento e tudo, é porque eu conheci duas versões do Luca, né? Eu conheci o Luca adolescente,
que usava roupa do Flamengo, né? Da torcida organizada do Flamengo. E um Luca palestrante. Um Luca que fala de antifragilidade. Um Luca que se transformou no empresário. Então eu falei assim, cara, o Luca precisa de vir aqui pro Hub, porque ele foi uma pessoa que eu acompanhei esse amadurecimento dele e foi de uma forma muito orgânica, porque quando você era adolescente, você foi adolescente, quando você foi universitário, você foi universitário, e quando você teve que acordar para a vida para virar profissional, você acordou para a vida e virou profissional. Então, assim, eu tenho essa visão de admiração, não por ele ser só meu melhor amigo, sou madrinha do casamento dele, tenho esse carinho enorme por ele, admiro ele como pessoa e como profissional, mas também vi ele evoluindo de uma forma muito agradável, uma forma muito orgânica, trazendo coisas positivas. Ele, além de um profissional incrível, ele tem uma espiritualidade e uns rituais no dia a dia que eu acho que tem muito que acrescentar, porque você fala muito sobre autoconhecimento, né, Luca? O que foi aquele ponto que você falou assim, cara, chega de ser universitário, curtidor, preciso de entrar no mercado de trabalho e eu quero entrar fazendo a diferença, porque você já entrou de estagiário, você já virou sócio, né? Nesse caso da construtora, sim. Eu vivi várias versões mesmo e apesar de ter nascido no Rio de Janeiro, talvez eu tenha uma personalidade muito mais mineira do que carioca hoje, né? Eu acho. Então, até pela própria afinidade com as características do mineiro que eu tenho e que eu admiro muito, eu vivi intensamente cada uma dessas fases da minha vida mesmo. Eu acho que, fazendo uma análise em retrospectiva, é claro que você pode tirar outras lições do que aconteceu tanto na fase de colégio, na fase universitária, principalmente nessa parte estudantil que eu vivi. Eu, de fato, nunca fui um dos alunos mais inteligentes da minha sala, talvez nunca tenha sido academicamente um dos mais esforçados, mas dentre todas as habilidades que eu desenvolvi durante esse período estudantil, eu digo período estudantil quando a gente fala em termos de colégio, faculdade e graduação, né? Porque acredito que na vida a gente vai ser estudante para o resto da vida até o último dia, que a gente está sempre aprendendo. Mas tendo nessa parte da academia, das melhores práticas que eu desenvolvi, das melhores habilidades que eu desenvolvi foram as habilidades sociais. Eu, consequentemente, pelo fato de estar sempre me envolvendo mais e mais socialmente com várias pessoas, vários grupos, tanto na parte das pessoas da minha própria idade, quanto na parte até dos próprios professores que eu tive, isso me trouxe uma experiência um pouco diferente. Mas eu admiro muito as pessoas que desenvolveram aquela força, né? Quase que uma doutrina de conseguir estudar de forma veemente aquelas matérias que eu não consegui. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande de parar e estudar. Eu fui muito bom em fazer isso com outras pessoas. Então, trabalhos em grupo, pessoas que estavam próximas de mim para eu poder debater aquele assunto, isso eu sempre fui melhor. Então, dentro de todas essas habilidades, dentro de toda essa vivência que eu estou te falando, o que é mais interessante é que como que isso pode ser transposto no Luca de hoje, no empresário, na vida de hoje, e se eu teria feito algo diferente ou não. Talvez tenha outro valor a certas oportunidades que eu tive academicamente, mas eu também não descarto que até a vivência do jeito que ela foi uma forma de experiência. Eu acredito que qualquer fenômeno, qualquer experiência que você tenha, ela é uma forma de aprendizado. Total.
E aí, em virtude talvez toda essa experiência e do sentimento, né, de não ter cumprido tão bem esse lado acadêmico, esse lado estudantil, eu tive um contrabalanceamento com relação a isso em função de tudo que eu estudo hoje. E hoje, no momento tão disponível que a gente tem de informação, é triste saber que ainda as pessoas se contentam com um conhecimento tão raso, ou que a gente está cada vez mais vivendo seres humanos que estão se tornando fazeres humanos e estão deixando de ser para fazer, demais não aproveitam a oportunidade desse vasto conhecimento que a gente tem hoje, que você não precisa sair de casa para ir numa biblioteca e pegar um livro emprestado, porque você tem uma Amazon que te entrega, às vezes, no mesmo dia o livro que você queria ler. Não, hoje você tem um Kindle Unlimited que você assina e eles vão mudando os temas que são prioridades no mês, então você tem acesso a livros de autoconhecimento, ficção, negócios e até mesmo isso do aprendizado. Foi legal um ponto que você tocou, porque muitas vezes a gente só foca na questão de crescimento no âmbito acadêmico, né? E muitas vezes, cara, o aprendizado vem... Se você lê um livro de fantasia... Cara, se você pega um livro de fantasia medieval, você não imagina o tanto que o seu vocabulário vai ampliar. Porque eles usam mais palavras mais rebuscadas. Uhum. Então, acaba que você trabalha seu vocabulário. Eu tenho uma lembrança muito divertida de quando eu era adolescente. Meu irmão, ele sempre gostou desses livros. Meu irmão, assim, com 12 anos... Ele já lia livro de cruzadas deste tamanho. Era assim, um trem surreal. Era um tijolão. Se jogasse na cabeça de alguém, matava. Aí, meu irmão falava umas palavras diferentes. Eu não esqueço do dia que ele falou pela primeira vez por obséquio. Eu falei assim, que isso, gente? Quando que uma criança, um pré-adolescente fala por obséquio? Isso é leitura. Isso é leitura. E cada dia mais a gente está perdendo isso. As pessoas ficam o dia inteiro scrollando. A gente fala que a gente está na era da atenção, que as pessoas exigem muita atenção, mas elas estão extremamente desatentas. Sim. E, assim, eu até queria que a gente navegasse um pouquinho nesse assunto, Luca, porque você trabalha com um mercado de luxo em que não é fácil comunicar com o seu público. É um público muito exigente. É um público que exige aquela qualidade acima do normal, aquela exclusividade. E na hora que você quer pegar a atenção desse público, como que vocês trabalham isso? O público nessa esfera social, financeira, ele, apesar de ter padrões, ele é extremamente diverso. Cada pessoa que ascende socialmente em termos financeiros, elas têm suas personalidades, seus desejos muito latentes, ao mesmo tempo que existem alguns outros padrões também de comportamento que a gente vê na grande maioria. Mas o mais importante quando você trata de clientes premium, né, é você conhecer o seu cliente mesmo. É você não se satisfazer com a ideia dos padrões. É você entender o que é importante para ele mesmo, o que é dor para ele, o que ele vai prestar mais atenção. Esse cliente ele vai prestar mais atenção em organização, esse aqui vai prestar mais atenção em relatório, esse aqui vai prestar mais atenção no café que eu vou ter com ele mensalmente, separado do restante das outras reuniões. O que é importante para ele? É importante que eu vá com ele à obra, é importante que eu vá com ele a uma loja, é importante que eu consiga um preço diferenciado para ele em algum fornecedor que eu já tenho mais antigo. Então,
cada cliente vai ter uma forma diferente, tanto de desejos quanto as suas próprias expressões, né? A forma como você comunica com esse cliente. Tem clientes que eles querem estar mais próximo de você. Tem clientes que eles querem mais distanciamento, eles só querem ver alguma coisa pronta. Então, existe um leque, né? Um universo de... que não passa, né, na realidade da própria individualidade humana, né? Então, quando você está numa posição social mais elevada, você está expondo muito mais o seu ego, né? Então você tá ali, ele latente, mostrando o que é, de fato, o que você quer. Então você tem que conseguir visualizar isso, não só no que ele fala para você, mas como na visualização das entrelinhas, né? É por isso que a habilidade social, a habilidade de você entender o que a pessoa quer dizer mesmo por trás do que está acontecendo no contexto é tão relevante. Às vezes o que você está falando sobre o conhecimento acadêmico ele é muito importante, às vezes a gente foca muito nele, mas a gente esquece que são as habilidades sociais que fizeram chegar onde a gente chegou e são as habilidades sociais que vão sobreviver depois que a gente passar por essa nova revolução tecnológica que a gente está vivendo hoje, comentando tanto sobre inteligência artificial e o quanto que isso daí vai substituir uma série de empregos, uma série de posições, mas não quer dizer que vai eliminar o volume de possibilidades empregatícias, porque outras profissões vão se criar. Claro. Então, quais são, de fato, as características principais que as pessoas estão buscando hoje quando você tem uma contratação a ser feita? Capacidade crítica e bom senso. Então, isso, atrelado à criatividade, é o que vai te fazer um bom profissional. Você precisa querer estar constantemente aprendendo. Então, você está alimentando essa criatividade e as pessoas terem uma capacidade crítica sobre a situação que elas estão vivendo o soft skill, né? Que é um dos pontos mais procurados hoje quando você contrata alguém. E quais foram, assim, pensando nesse público que você lida, no seu dia a dia, no networking que você faz, quais foram, assim, as principais habilidades que você sentiu necessidade de serem trabalhadas em você e como você trabalhou isso? Essa pergunta é muito boa, Bruna, porque a gente vai precisando moldar a sua própria conversa com cada uma das pessoas, né? Então, se a gente tem um público tão diverso igual que eu estou falando, você precisa saber falar sobre um pouco de cada. Não basta você só conhecer sobre engenharia. É claro que a engenharia é importante, mas o que move as pessoas é mais emoção. Apesar da gente estar falando de um produto tão racional igual que é o meu, que é um investimento tão significativo igual que é o meu negócio, no final das contas, como ele é residencial, ele é pura projeção emocional. Até mesmo as construções comerciais, você vê essa projeção emocional em diferentes esferas de quem são os stakeholders, né? As partes interessadas mais importantes daquele projeto em si. Então, dentre de todas essas habilidades, foi a capacidade de aprender sobre um pouco de qualquer coisa, de qualquer assunto. Um dos hobbies que eu tenho cultivado atualmente é aprender um pouco mais sobre vinhos. Então, isso é óbvio que é muito prazeroso também, né? Mas sim, você estudar um pouco sobre o que a maioria das pessoas dentro dessa esfera social gosta e aprecia. Então, poxa, vinho, carros, lanchas, aviões, propriedades, investimentos, viagens, todos esses hobbies que estão relacionados a essa esfera social e a capacidade de ser humilde o suficiente para querer aprender um pouco de cada
é uma das habilidades principais que eu acho que foi preciso desenvolver. A outra foi estudar fortemente o entendimento psicológico de cada um. Você entender um pouco mais sobre os arquétipos, você entender um pouco mais sobre as motivações, como que a pessoa se comporta e reage em função de determinados estímulos que são dados. Então, essa dinâmica social, apesar de eu até mesmo ter falado isso anteriormente, que talvez tenha sido a coisa que eu mais tenha me aproximado nos anos educacionais, nos anos que eu estive no colégio, na faculdade, é justamente por isso que vale a pena a gente estudar mais ainda, né? Então, tá cada vez mais se aprofundando nessa capacidade de melhorar as habilidades sociais, porque o corpo fala, nós temos uma maneira melhor de nos conectarmos com as pessoas. Então, a oratória, né, ela é parte da esfera da comunicação, né? E você precisa se fazer entender, você precisa falar com confiança e você precisa fazer sentido em tudo que você está falando. Então isso tudo que é falado é uma forma melhor para que a gente interaja com o nosso público-alvo. Então isso talvez tenha sido outra habilidade que eu ainda continuo estudando muito. Eu acho que a gente nunca pode deixar de estudar essas habilidades sociais. Eu vejo muito por causa também da questão geracional, né? A forma que você conversa com uma pessoa que é uma baby boomer é diferente que você conversa com uma geração X, que é 40 mais que a geração que vem antes da gente, né? É completamente diferente, eles são mais descolados, mas eles também não querem ser tratados como idosos, como velhos, mesmo porque eles não são. Eles têm 40 mais, eles são tipo 10 anos mais velhos do que a gente, no máximo. Então acaba que a questão geracional você aprende, porque a forma que você vai conversar com um baby boomer é completamente diferente da forma que você vai conversar com uma geração Z, que é essa que tá deixando a gente completamente louco nas redes sociais. E tá vindo a geração alfa que já nasce com um iPad na mão, com um iPhone na mão, já sabe digitar, já sabe. Você sente até como a gente sentia com os nossos pais, quando eles pediam pra gente ensinar a senha. A senha deles, esqueci minha senha, você desbloqueia meu computador. Você ficava assim, mas como? Aí hoje você vê os meninos, eles aparecem com uns brinquedos, com uns aplicativos e tudo. Você fala assim, gente, como é que ele mexe tão rápido? E é assustador, porque se você quer trabalhar com o público, se você quer contratar, se você quer ter uma equipe, você tem que pensar, gente, eu não vou contratar só gente da minha idade. Vou contratar gente da minha idade, mais velho, mais novo, tudo depende da área. E eu tenho que saber comunicar. Se eu vou ter clientes... Quais são os meus clientes? Meus clientes são mais velhos do que eu, são da minha idade, são mais novos, eu vou pegar todas as gamas, é por valor social? E nisso, Luca, pensando nesse ponto, você foi uma pessoa que trabalhou bastante seu branding pessoal esse ano, né? Teve uma leve melhora, né? Não, você deu um upgrade, assim. Quando que foi que você falou assim, cara, por mais que a gente, assim, nós como empreendedores, a gente entende que nós tem época que a gente tá mais envolvido, faz mais conteúdo, tem época que a gente fala assim, cara, se eu fizer conteúdo eu vou pirar, deixa eu controlar o que eu consigo. Quando que foi que você falou assim, não, eu preciso trabalhar a persona Luca para poder vender mais o meu negócio? Já tem em torno de uns 2 anos que eu vejo essa necessidade. Agora, tudo também tem que ser levado em consideração ao contexto que você está vivendo, porque não adianta nada se você tem um ganha-pão, se você tem um produto, um negócio que paga suas contas, que é um negócio que está ali rodando e que você depende dele, e você querer pivotar de um ponto ao outro sem pensar muito bem, você vai acabar perdendo as duas coisas. Então você precisa saber muito bem qual que é o momento certo. Mas ninguém consegue prever muito o futuro, né? Não tem muito como adivinhar. Eu sou uma pessoa até um pouco, eu me considero bem conservador na minha maneira de atuar profissionalmente.
Então, eu acho que a própria engenharia vai moldando um pouco a pessoa pelo fato dos riscos que são relacionados ao negócio. E se você erra um pouco a mão ali, pode ser fatal para o seu negócio. O momento que eu achei mais relevante começar a falar foi depois de ter começado a construir a nova posição que eu estou hoje, que é assumindo o lado comercial da construtora, que é estando nessa posição que, querendo ou não, ela tem uma disponibilidade de tempo diferente do operacional, o que é mais factível de poder criar mais conteúdo e, ao mesmo tempo, ele é totalmente coerente com relação à minha própria marca pessoal do Luca. Foi um casamento de momentos. Eu ainda não estou satisfeito com a maneira como eu tenho criado e pelo volume que eu tenho criado, mas é um processo, né? Sim, e nisso você palestrou, participou de podcast. E quando você foi convidado para palestrar, porque isso é uma coisa que muita gente fala, existem momentos chaves durante seu desenvolvimento como empreendedor que você percebe, cara, eu preciso explorar isso. Quando você foi chamado para palestrar, o que você sentiu? Como é que foi essa sensação de tipo assim, putz, eles estão me colocando num palco para ser autoridade de alguma coisa? Conta um pouquinho como é que foi essa experiência, que eu acho muito legal, porque muitas vezes as pessoas que estão aqui, elas querem ser percebidas como autoridade do conhecimento que elas têm. Porque muitas vezes elas têm conhecimento, mas não são vistas como autoridade. Uhum. Então, como é que foi essa sensação? Porque foi uma palestra lotada, né? Para um monte de cabeça branca, inclusive, que eu lembro você me falando, assim, Bruno, eu vou falar para um monte de gente, tem um tempão que tá no mercado e tudo, como é que eu faço? E foi muito legal, né? Abriu uma caixinha aí, né? Foi interessante, Bruna. Foi uma experiência que estava na minha bucket list, de alguma maneira, e é uma experiência que eu quero continuar tendo, na realidade. Eu gosto muito, eu me sinto muito... Tenho um drive, né, muito forte por poder compartilhar mais tanto as experiências quanto as realizações a partir das experiências. E essa primeira oportunidade foi interessante, que eu estava dando uma mentoria para uma menina, para uma profissional, uma engenheira, e ela estava começando a desenvolver um projeto de eventos de networking com outros engenheiros e outras pessoas do ramo da construção civil. Nessa edição ela me pediu, falou assim, Luca, eu preciso, tem algum palestrante? Eu pensei em você. Aí eu, tá bom. Eu tinha acabado de terminar não é terminar uma sociedade, eu tinha acabado de adquirir todas as empresas que a gente tem hoje do meu ex-sócio, e eu estava vivendo um momento ali um pouco... um pouco fora dessa atmosfera. E aí me veio essa oportunidade, e eu acho que vale a pena a gente falar de um assunto que, quando a gente está se confrontando com um desafio, tem um conceito que me ajudou bastante a perceber o que é o meu ser animal e o ser racional, que tem uma parte nossa muito ancestral, que ela é responsável por esses mecanismos de defesa. E eu não sou médico, não sou neurocientista para poder ficar falando que vem daqui ou dali. Eu acho que nem compete essa conversa, essa profundidade, mas basicamente existe uma parte do seu cérebro que é conhecido como cérebro reptiliano, que é a parte mais antiga do seu cérebro, que traz os seus instintos de sobrevivência, que ele, em um determinado momento onde você se confronta com algum desafio, ele pensa em fugir ou atacar. Ou é fuga ou ataque. E aí você precisa tomar uma decisão. E quanto mais próximo você fica
dessa decisão, mais ansioso você fica na realidade. É por isso que você acaba criando um mecanismo de procrastinação. Só uma palestra você não consegue procrastinar, porque é só em um dia. Sim. Então, naquele momento... Ou você faz, você faz. Você faz ou você faz. E eu cheguei a cogitar no dia de inventar que eu estava doente ou alguma coisa do tipo por causa do medo de fracasso. Eu sempre fui alguém muito extrovertido e as pessoas sempre falaram para mim que eu tinha uma boa habilidade de comunicação. Mas quando você se põe à prova mesmo, é que de fato você vai entender se aquilo ali é verdade. Então é muito mais gostoso você ficar no só poderia ter sido bom. Eu não imaginei, eu planejei. É por isso que muita gente não consegue tirar do papel planejamentos. E o grande segredo dessa história toda é praticar. Praticar, praticar, praticar. Eu pratiquei a minha palestra umas 50 vezes, eu acho. Eu apresentei ela até pro meu cachorro. E eu gravei isso. Então, você conseguir se visualizar falando, você começa a perceber o que é vício de linguagem, o que é vício de expressão. Eu seguro a mão assim, o assado, eu faço isso, eu faço aquilo. E existe técnica para tudo, né? E da mesma forma como existe técnica para a gente viver melhor, para a gente se autoconhecer, se existe técnica para a gente fazer engenharia, existe técnica para palestrar. E isso remonta até dos mais antigos filósofos gregos, entre Aristóteles, Sócrates e Platão, em que é falado sobre retórica e trago o conceito de ethos, patos e logos, que você basicamente precisa mostrar quem você precisa dar sentido àquela apresentação e você precisa trazer a maior parte que é emocional. Você criar vínculos emocionais em uma palestra é talvez o ponto mais fundamental de tudo que você pode trazer, porque as pessoas, elas conectam com você e você tem várias técnicas de rapport, por exemplo, que você consegue fazer as pessoas gostarem de você mais fácil. E quando as pessoas gostam de você, elas te perdoam quando você erra também. E as pessoas criam esse vínculo. É quase que uma sensação de um fã. Mas não é dessa maneira. Mas é uma conexão que é feita pura e exclusivamente pela parte emocional. Quando você consegue tocar a pessoa de uma maneira emocional, é quando que ela vai prestar atenção no que você está falando de fato. E claro, a gente vê vários palestrantes fazendo TED Talks de 18 minutos e a gente entende que hoje, com a disponibilidade de informação e com o celular constante, é muito mais difícil você manter a concentração das pessoas. Por isso que é 18 minutos, porque é comprovado que a atenção mínima ali que uma pessoa consegue manter em um foco de uma palestra é 18 minutos. Senão você acaba distraindo. É normal isso, tá? E hoje, com o celular, talvez isso seja até menor, né? Então a gente está vivendo um mundo muito distraído, apesar de muito informado, a gente não consegue focar. A gente não consegue ter essa habilidade da mesma maneira que era antigamente. A gente, por isso, está mais ansioso. Por isso a gente tem outras frustrações, a gente tem uma resiliência menor, porque a gente tem tudo muito fácil. E quando você tem tudo muito fácil, você age, o seu corpo, né, ele age da mesma maneira como uma adicção, ou como um vício, mesmo que não pareça ser. Tudo, os nossos hábitos são outras formas de dizer vícios que a gente tem, né?
Mas aí é um outro assunto além da palestra. A palestra em si foi um desafio que você só melhora fazendo. Você só consegue aprender a nadar nadando. Você pode ler sobre natação, mas você só aprende nadando. Então você só vai conseguir quebrar isso fazendo. É estudando, é praticando, é entendendo os conceitos básicos de atenção e executando. Sim. E lembrando sempre, né, que feito é melhor do que perfeito, porque assim, é a frase mais chata e que todo mundo fala, é a mais clichê de todos. Mas literalmente, enquanto você ficar caçando perfeição, você não vai fazer. Você não vai fazer. É triste isso, né? Porque a gente sempre quer entregar o nosso melhor, né? Quando a gente vai palestrar, quando a gente vai gravar um vídeo, vai dar uma aula, vai entregar nosso conhecimento, você fala assim, putz, esqueci de falar aquilo, eu podia ter dado aquela tirada, aquele momento que o público ia rir, ou, aqui o povo estava meio cansado, eu devia ter feito algo mais up. O povo não se conectou tanto emocionalmente, talvez eu deveria ter colocado um case assim, assado, mas você só vai ver isto depois que você fizer. Não tem jeito, você tem que botar a cara a tapa. Eu comecei a fazer live no início do ano passado. Eu só abri o Hub esse ano. Então, assim, a gente tem que estar preparado para fazer e só ter coragem para evoluir. E você só vai ter coragem para evoluir a partir da hora que você avaliar o seu já feito e ver o espaço da evolução. É interessante você trazer esse assunto sobre evolução, que uma das... pode ser banal às vezes, algumas referências que a gente tem, mas tem uma doutora que chama Carol Dweck, e ela escreveu um livro super famoso que vende em todas as farmácias do Brasil, que chama Mindset. E apesar dele ser tão manjado, ele traz um conceito muito interessante sobre sucesso. E ela traz uma abordagem onde que não existe fracasso em si, só existe feedback, só existe aprendizado com o que você fez. Então, às vezes a gente fica colocando sobre melhor feito do que o perfeito, mas talvez o feito seja o perfeito em si. Então, se você consegue tirar tantos ensinamentos nesse projeto, isso foi perfeito. Foi perfeito para aquele momento. Exato. Então, o nosso falso julgamento, as nossas preocupações mentais com receios que a gente tem, ou depois a gente achar que teve um resultado ruim, são só percepções. Se você encara tudo como feedback, se você encara tudo como aprendizado, não tem fracasso. Você só está crescendo com isso aí. Aí é que está a grande diferença das pessoas mais bem-sucedidas para as pessoas que param no meio do caminho. As pessoas só são bem-sucedidas porque elas não pararam, porque elas continuaram aprendendo. Qual lição que eu consigo tirar disso daqui? Como que eu posso crescer com isso daqui? Esse é um conceito que a gente estava trazendo nessa palestra, que é o conceito do antifrágil, que tem um livro do Nicholas Nassim Taleb, e ele é um conceito tão antigo quanto o próprio conceito de filosofia humana, porque você pode pegar referências desde a Grécia Antiga, como você pode pegar até do próprio hinduísmo, da filosofia budista, sobre o crescimento por trás de cada fenômeno, o entendimento por trás de cada situação que é vivida e como que eu aprendo com isso. Por que cada fenômeno pode ser um professor para mim? Porque eu consigo visualizar isso não no estado de vítima, mas no estado de aluno. Então é por isso que a gente sempre vai ser aluno, que a gente sempre vai estar aprendendo com alguma coisa. Pode ser com um livro físico, pode ser com uma aula, com uma palestra, com um curso, ou pode ser com as próprias experiências que você tem.
Por isso que várias pessoas são tão valiosas e mal têm graduação em termos profissionais, porque elas têm um jargão que chama street knowledge, né? Que é um conhecimento das ruas, que isso muitas das vezes é muito mais prático, muito mais eficiente do que às vezes aquelas milhões de técnicas que você ouviu no Instagram ou de algum coach que veio falar para você e que você na hora da prática, não entendeu direito ou dois, não consegue aplicar. Então, vale mesmo o conhecimento que é prático. Não vale de nada conhecimento teórico que a gente não consegue aplicar na prática. Gente, vocês estão vendo que o Luca tem muita coisa para trazer, mas agora a gente vai trazer uns assuntos um pouquinho mais internos, mais de dia a dia, de empresa, e realmente esses assuntos eu gosto de deixar para os nossos assinantes do Hub. Então, se você ainda não assina o Hub, aqui está o nosso QR Code, lá você pode assistir todas as aulas, todos os talks, conhecer diversos mentores, inclusive o Luca vai fazer uma mentoria pra gente sobre antifragilidade, que eu tô já assim no pé dele pra essa mentoria sair. Já tem o quê? Quantos meses? Uns 3? 3 a 6. Que eu tô pedindo essa mentoria pra ele, mas eu falei assim, olha, deste verão não passa, e não vai passar. Então podem aguardar que essa mentoria vai ser exclusiva para os assinantes do Hub Saia da Inércia. Então, se você quiser ser um assinante, de novo, escaneie esse QR Code. Se você está na sua televisão, é só descer também, que tem na descrição. Se você não conseguir escanear o QR Code, tem o link para você já entrar no site e conseguir já adquirir o melhor plano para você. Nós temos planos mensais, semestrais e anuais. Então, a partir de agora, nosso papo é no Hub. Vamos lá? Bora!